Eu acho que agora nós podemos dar início, já são 9 horas e 3 minutos. Agora sim, um bom dia oficial a todos. Muito obrigada a todos que se dispuseram a nos assistir nesse momento para falar de um tema tão instigante que é a reforma tributária. Agradeço aos meus colegas de mesa virtual, nosso advogado de São Paulo, Heitor, advogada do Rio, a Ana Luísa, e nosso advogado de Curitiba, o André. Muito obrigada, a presença de vocês certamente vai abrilhantar o nosso evento. Todos que nos acompanham sabem que o Gaia Silva Gaes tem feito inúmeros eventos desde o início da pandemia, webinars, podcasts, participação em outros eventos também, em parceria. Nós temos, que vocês podem nos seguir, será uma honra tê-los nos acompanhando no nosso canal do YouTube, no Spotify, no podcast do 360, no LinkedIn também nós temos, na nossa plataforma, gsga.com.br, e lá, todos esses canais, nós colocamos discussões que entendemos que são importantes, temas controvertidos, temas novos que estão sendo debatidos no momento, julgamentos do STF, do STJ, trazemos a debate, a conhecimento dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos amigos, todas as informações que entendemos relevantes. Será um prazer tê-los nos acompanhando nesse momento. A nossa dinâmica desse nosso bate-papo agora de manhã, cada palestrante vai ter o seu tempo para trazer as informações sobre a reforma tributária e nós vamos responder as perguntas ao final. Então, vocês podem utilizar o Q&A nesse quadrinho e façam as perguntas e nós vamos direcionar ao final as respostas para cada palestrante. Também já recebemos, como eu disse mais cedo, e alguns talvez não estivessem já presentes, uma pergunta ontem por e-mail. Essa pergunta vai ser também respondida. E a gente sabe que esse tema da reforma tributária é um tema bastante discutido, bastante veiculado na mídia. Já diversos artigos já foram publicados com muitas críticas, alguns poucos elogios, né? Mas, inclusive, ontem ou anteontem, o Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, ele deu uma entrevista e trouxe críticas bastante consideráveis. Ele chegou a dizer que essa reforma é um inferno, e seria o inferno de Dante, tudo calculado, tudo orquestrado para atender essa arrecadação. Inclusive, disse que vai escrever um artigo sobre isso, chamando o inferno da reforma tributária. Será que essa reforma ela é mesmo esse inferno? Nós vamos ver que ela tem pontos, sim, de atenção, pontos que trouxeram alterações prejudiciais, mas vamos ver também as outras questões que não são tão impactantes de forma negativa, do que nós temos os aspectos também, poucos talvez, mas alguns aspectos interessantes e positivos. Para fazer um breve histórico sobre a reforma tributária, eu gostaria de ressaltar, que todos com certeza já sabem, que as principais propostas elas começaram em 2019 com a PEC 45, que era da Câmara, e depois a PEC 110 do Senado. E já em fevereiro de 2020 foi criada uma comissão mista para que fosse considerado um relatório em relação à PEC 45 na Câmara e PEC 110 no Senado. Posteriormente, foi apresentado um projeto de lei, em 2020, também pelo governo federal, que foi conhecida como a primeira etapa da reforma tributária, que instituiu a contribuição sobre bens e serviços, a famosa CBS. Depois, nós já tivemos as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, né? Eleito o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco. Depois, já em maio de 2021, houve o relatório da comissão mista, que foi apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, e a extinção da comissão especial na Câmara, que era responsável pela reforma, pela discussão da reforma tributária na própria Câmara. E agora, já em maio de 2021, tivemos aquele famoso acordo político entre o Arthur Lira, da Câmara, o presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, do Senado, e o Paulo Guedes, representando o governo federal, que conversaram e discutiram sobre os próximos passos.
Então, se definiu naquele momento que caberá ao Senado apreciar as questões que envolvem a Constituição Federal e a Câmara ficaria a competência dela de apreciar os projetos de reformas enviados pelo governo federal. E já em 27 de maio também deste ano, o Paulo Guedes anunciou num evento que seriam concedidos descontos a depender da queda do faturamento, chamado passaporte tributário. E, por fim, recentíssimo, no dia 25 de junho de 2021, foi apresentado pelo governo federal o projeto de lei de imposto de renda. O governo enviou à Câmara o projeto que trata do imposto de renda das pessoas físicas, das pessoas jurídicas e investimentos financeiros. É sobre essas questões que nós vamos tratar aqui hoje. Então, eu convido para começar a inaugurar os nossos debates o André, que vai trazer as questões relacionadas ao imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. André, muito obrigada, pode começar. Obrigado, Anete. Primeiramente, bom dia a todos, muito bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com vocês. É interessante essa abordagem que a Anete fez, porque mostra como esse tema, reforma tributária está se desenvolvendo até certo ponto sem compassos, né, muito definidos. A gente vê intenções de reforma tributária mais amplas, que mexeriam com a Constituição de uma forma bem relevante, como a PEC 110 a 45, e a gente vê, por outro lado, o governo federal tentando fazer micro-reformas, né, em sede de leis ordinárias e leis complementares, como é o caso da CBS e é o caso dessa reforma. Então, parece que o ambiente político, pelo menos até a eleição dos novos presidentes, né, estava um pouco desalinhado. Com a eleição dos novos presidentes, me parece que teve um maior alinhamento do Congresso com o governo federal. Mas o que chama a atenção em relação a essas duas recentes propostas do governo federal, esse desalinhamento entre discurso e aquilo que foi proposto, né? Diferentemente da CBS, né, que se tinha, e isso a gente viu muito na prática. Eu não estou nem entrando no mérito aqui de arrecadação, né, se vai subir ou não, ou vai neutralizar em termos de arrecadação total, mas a gente viu sim ali na CBS uma proposta que, de certa forma, simplificava, né, a apuração, em que pese não ser uma apuração fácil, como nenhuma apuração de tributos não cumulativos, né, mas a gente via ali tentativas de acabar com regimes diferenciados, com exceções, né, que é basicamente o que dificulta muito, com críticas, claro, né, em relação a prestadores de serviço, por exemplo, criticando a ideia da CBS, para a aplicação da CBS para eles, por conta de aumento de carga, mas a gente viu, sim, uma prática alinhada com o discurso, principalmente o discurso da simplificação. E eu estou fazendo isso, que não tem nada a ver com a reforma atual, né, mas para fazer um contraponto em relação à reforma atual, porque, de fato, a gente viu nesta reforma algo que não viu na CBS, que é esse desalinhamento, né, em relação ao discurso, com aquilo que foi proposto. Essa reforma do IR, definitivamente, ela não simplifica, ou ela simplifica muitos pequenos pontos e complica muito mais outros pontos. E aí é esse gancho que eu quero pegar para começar aqui a falar com vocês sobre o tema. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui com vocês. Eu acho que eu prefiro compartilhar a tela, até para creio que fica menos cansativo. Então, licença. Estão vindo o Heitor e a Anete e a Ana, vocês conseguem ver? Porque se vocês conseguem ver, o público em casa, ótimo, legal. Sim, André, está perfeito. Tá bom, obrigado. Primeiro, eu vou tratar aqui, primeiro, de pessoas físicas, e aí eu vou entrar no tema das pessoas jurídicas, em que pese, por exemplo, tributação de dividendos, ser uma tributação da pessoa física, mas é feita a retenção, né? A proposta prevê a retenção na jurídica, então esse tema, tem alguns temas que são aplicáveis para os dois, a gente elegeu aqui de uma forma mais fácil, tratar ou na física ou na jurídica, mas a gente vai explicando isso caso a caso. Então, primeiro, nas pessoas físicas, a gente teve modificações gerais, né, de apuração, de forma de apuração ou de alíquota. A mais famosa delas, né, que é o mote
inclusive, que a gente tem percebido que o governo tem usado, né, como força para passar, né, como uma ideia uma força política, né, para dar impulso a essa reforma, que é, sim, a atualização da tabela progressiva do imposto de renda, né, com a nova faixa de isenção, que antiga era 1.900, foi passar para 2.500, e a última faixa lá em R$ 5.300. Tem ali escalonamento, né, entre isenção e a taxa de 27 e a alíquota de 27,5%. Então, sim, é um ponto positivo dessa reforma. Sim, houve sim uma tentativa de atualização, em que pese as atualizações das faixas não terem sido equânimes, né? Então a gente vê ali diferenças, uma faixa sendo corrigida num percentual maior do que outra, isso aconteceu, mas não dá para se criticar ou se colocar algum ponto negativo, pelo contrário, nesses termos ela foi muito positiva, né? Não faz sentido que a inflação gere correções de salário, né, de remuneração de todos, e não gere correções de faixa, e aí, quando não se corrige a faixa, que acaba aumentando a tributação. Tivemos também aí a grande novidade, né, aquilo que eu imagino que seja aí uma das questões que está gerando mais debate nessa reforma, é a tributação de dividendos. Eu vou pedir licença aqui para a gente tratar a tributação de dividendos lá na pessoa jurídica, não porque o dividendo é tributado na jurídica, mas porque ele é, na medida em que ele é a tributação de retenção de fonte, quem vai fazer a retenção é a jurídica, então eu vou tratar lá para ficar um pouquinho mais fácil, mas aqui para já impactando aqui, né, diretamente. Então, a tributação de dividendos, a alíquota de 20%, tá? Esse também é um outro ponto de crítica, essa alíquota tão elevada para a tributação de dividendos, mas vou guardar esse tema para falar daqui a alguns minutos. E, assim, um outro ponto importante também, né, que faz um contraponto com a isenção, né, com o aumento da faixa de isenção, que é a limitação da utilização dos descontos, aqueles descontos simplificados de 20% na declaração pessoa física, e só vai poder usar esse desconto simplificado contribuintes que possuem rendimentos até 40 mil por ano, tá? Então, e aí o ponto de crítica é justamente, né, a questão da classe média, classe até que não vai poder usar esse desconto, que para poder abater a base de cálculo do imposto de renda, vai ter que comprovar as despesas com saúde, educação e tudo mais. Então, é um contraponto que, muito provavelmente, aqui a gente vai ter uma majoração de carga por aqueles que utilizam o desconto simplificado, que até então era permitido, né? Enfim, aí, se o projeto entrar em vigor nesses termos, vamos deixar de aproveitar. Uma outra grande novidade para as pessoas físicas é a possibilidade de reavaliação dos imóveis. Então, basicamente, o governo estaria permitindo aumentar o custo de aquisição dos imóveis, né? E esse aumento de custo de aquisição dos imóveis sendo tributado a alíquota de 4%. E aí, aqui eu faço um parênteses aqui, porque o projeto prevê a alíquota de 4% na majoração, mas o governo noticiou que seria 5%. Então, a gente já não sabe se o que estava equivocado foi a notícia do governo, ou se está desatualizado é o projeto que foi protocolado na Câmara. O fato e essa diferença, né, de 4 para 5 em relação à proporção, né, de 5 para 4% é relevante, né? Então, a gente fica aí na expectativa do que, de fato, a intenção do governo, se é tributar 4 ou 5, mas o fato é que a alíquota menor do que seria, né, num ganho de capital normal, que é a única possibilidade aí que eu teria de majoração de custo de algum imóvel. De fato, quando eu vendo esse imóvel, e aí a majoração não é minha, de quem está comprando, ele registra pelo que está comprando. Mas aqui o que foi noticiado, inclusive, é que tem uma grande perspectiva do governo de arrecadar aqui, de fato, né? Então, tem muitos imóveis principalmente adquiridos há muito tempo, né, que o custo da aquisição é muito baixo, então a expectativa aqui do governo, de fato, ter uma arrecadação relevante aqui com essa medida. Então, basicamente, os contribuintes poderiam aumentar o custo de aquisição, tributando a 4%, e aí, numa futura venda, né, o ganho de capital seria aferido pelo valor de venda, em contrapartida deste novo custo de aquisição majorado. Poderia ser feito essa majoração nos imóveis adquiridos até o final de 2020,
E essa opção, né, seria até abril de 2022, pelo menos é o que consta no projeto atual. E aí uma ponderação, né, o primeiro ponto aqui que a gente coloca para pensar, sabemos que o Supremo Tribunal Federal foi instado aí a se manifestar sobre a omissão do Congresso Nacional na tributação de grandes fortunas, e o ponto que a gente coloca aqui é se essa majoração, né, que num primeiro momento pode ser vista aqui como positiva, porque na medida em que eu consigo majorar tributando só a 4%, né, se isso não poderia gerar algum efeito de enquadramento do contribuinte como um grande contribuinte sujeito aí a um possível tributo sobre grandes fortunas, que a gente não sabe o que vai acontecer. É um fato que o Congresso Nacional ainda não instituiu esse tributo, mas a gente sabe também, por outro lado, que o STF pode ser que defina, que se manifesta no sentido de sugerir aí ao Congresso Nacional a instituição desse tributo, e aí a majoração do patrimônio do contribuinte pode ser um tiro pela culatra aí que leve o contribuinte a ser enquadrado num grande contribuinte e assim ser tributado pelo imposto pelo tributo das grandes fortunas. Uma outra regra interessante também que foi implementada é a chamada regra antidiferimento. Então, algumas pessoas físicas que possuem investimentos em controladas no exterior e essas controladas domiciliadas lá em países com tributação favorecida, o regime fiscal privilegiado, o que acontece é que, pelo regime até então vigente da pessoa física e pelo regime existente na maioria desses países com tributação favorecida, o ganho, eventualmente, o rendimento oferido por essas controladas, enquanto não era de fato trazido financeiramente para o Brasil, não era tributado aqui. Então, essa regra institui uma presunção de disponibilização de lucro. Então, o resultado positivo oferido por essas controladas, na medida em que ele é apurado por essas controladas, esta regra estabelece que haveria uma presunção de que esses lucros chegaram ao Brasil e aí seriam tributados pelo Carnê-Leão a título de antecipação, né? E aí então deveria compor o ajuste anual da pessoa física. Então essa aqui a gente entende ela como quase como uma regra um pouco anti-elisiva, né? Que evita o diferimento que acontece até hoje pela questão do regime de caixa aplicável para as pessoas físicas e pela questão do regime aplicável para esses benefícios, essas empresas, esses países com tributação favorecida, perdão. E aí uma questão interessante aqui que a gente também traz a pensar é que na medida em que o contribuinte ele tributa, ele vai passar a tributar esses lucros, né, quando disponibilizados em regime de presunção, o projeto também prevê que entre o momento da disponibilização, que é o momento da tributação do lucro, até o momento de fato do recebimento financeiro desse lucro, né, pode acontecer a variação cambial. E o projeto prevê que essa variação cambial, eventualmente, que aconteça entre a disponibilização presumida e a disponibilização financeira, né, ela vai ser tributada como ganho de capital. E a pergunta que se faz, né, é que o projeto não tratou, e se houver perda de capital, o que o contribuinte faz com essa perda, na medida em que ele já tributou um lucro com base numa taxa de câmbio X, e se no momento que ele receber essa taxa de câmbio for menor do que o momento em que ele reconheceu o lucro, o projeto, infelizmente, é omisso, e a gente presume aqui que essa perda não teria qualquer efeito na apuração da pessoa física, que é bastante lamentável, talvez seja um ponto aqui de crítica até para os legisladores aprimorarem o projeto. Eu vou entrar aqui para não tomar muito tempo, agora na questão das pessoas jurídicas. Então, o primeiro ponto aqui que chama a atenção esses pontos aqui, a gente elegeu falar por primeiro juros sobre capital próprio, mais por conta da ordem do projeto do que por ordem de importância. Tá? Então, o primeiro é a extinção da dedutibilidade do juros sobre capital próprio. Tá? Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é a partir de 1º de janeiro de 2022. Tá? Então, a partir de 2022, a gente não teria mais a dedutibilidade do juros sobre capital próprio. Esses juros poderiam continuar sendo pagos, porque não foi extinto o dispositivo, né, de lei que permite o pagamento, mas sim foi extinta a dedutibilidade desses juros. É uma ferramenta importante, né, que veio muito próximo da isenção dos dividendos e que, infelizmente, principalmente quando se fazia o pagamento para entidades no exterior,
esse juros sobre capital próprio ele adquiria uma característica de dividendos. Então, na visão da OCDE, isso era um instrumento híbrido, né, que gerava dupla não incidência, deduzia-se no Brasil e lá no exterior era reconhecido como dividendos. Então, esse é um dos motivos aqui que o governo federal está trazendo para, enfim, para extinguir a dedutibilidade. Agora, um dos assuntos mais polêmicos, né, lucros e dividendos. Então, o projeto prevê a tributação de lucros e dividendos distribuídos, né, com alíquota de 20%, inclusive para beneficiários do exterior e fundos de investimento. Tá? E a primeira grande crítica aqui é porque o projeto, no caput do artigo que traz essa alteração legislativa, ele usa o termo ali, creditado, né, e creditado ao sócio. Então, pode acontecer em relação aos lucros, que lucros já apurados, né, anteriores a 2022, sejam creditados aos sócios em 2022, 2023. Infelizmente, o projeto não é claro em relação à tributação desses lucros, né? Porque não faz sentido, pelo menos no ponto de vista aqui jurídico, né, que essa tributação alcance lucros apurados, né, com base numa regra diferente daquela que é a regra que estabelece a tributação de dividendos. Então, basicamente, aqui a crítica que se faz é que se proteja, pelo menos, né, que o legislador aprimore o projeto para que se proteja os lucros apurados, né, com base na competência até 2020, e que somente os lucros apurados a partir de 2022, proteja de 2021 até 2021, e que se tribute somente os lucros apurados a partir de 2022, com base nessa nova regra. Mas, enfim, o projeto, infelizmente, ele foi omisso nesse sentido. Essa tributação seria uma retenção de fonte, tá? Mas é exclusiva. Então, para o sócio pessoa física, não integra o ajuste anual, né? Então, não seria por exemplo, né, o que isso quer dizer? Não seria uma tributação que eu poderia reduzi-la, né, com despesas médicas, com despesas escolares. Então, não, é uma tributação que acontece aí quase que no mundo à parte. E para as PJs também, só que as pessoas, sócios, pessoas jurídicas, eles poderiam compensar esse imposto, esse crédito, né, desta retenção, somente com o imposto que que essas pessoas jurídicas devem reter dos seus sócios em caso de redistribuição de dividendos. Então, a ideia aqui do governo pessoa jurídica A paga dividendos para a pessoa jurídica B, e nesse pagamento a pessoa jurídica B sofre uma retenção, e ao sofrer uma retenção ela tem um crédito. Em tese, esse crédito só poderia ser usado com o imposto de renda que a pessoa jurídica B reteria do seu sócio C, né? Então, e aí a grande crítica que se faz e se não houver essa redistribuição, né? Se, por exemplo, a gente sabe, grandes grupos empresariais muitas vezes usam a figura de holding para justamente gestionar o recurso dessas operacionais, e muitas vezes o lucro distribuído pela empresa A chega na holding, a holding redireciona esse lucro, né, via aporte de capital para uma outra empresa do grupo, empresa B, empresa C. Então, essa holding ela sofreria retenção, né, desses dividendos e não teria com o que aproveitar essa retenção. Ou, por exemplo, situações em que uma holding ela tem embaixo dela uma operacional lucrativa e uma outra operacional deficitária, né? Na medida em que esses lucros eles podem se anular ou reduzir sensivelmente, a holding não teria dividendos a pagar para o seu sócio. Então, e esse crédito, né? Ele prescreve. Então, são críticas aí que a gente faz no sentido de que o legislador aprimore o projeto para que essas questões elas fiquem mais claras, né? A gente tem situações especiais aqui, que a tributação desses dividendos seria uma alíquota majorada de 35%, caso esses dividendos não sejam apurados com base na escrita mercantil. Tá? Aqui lembrando uma questão interessante, que as empresas do lucro presumido, regime de caixa, que até então não precisavam manter a escrita comercial, agora elas são obrigadas a manter, porque houve a revogação do dispositivo que autorizava elas, pelo regime de caixa, não manter as suas escritas mercantis como as demais pessoas jurídicas.
Também uma outra regra que interessante, que infelizmente estabelece uma alíquota majorada, é a tributação de 30%, caso o beneficiário seja domiciliado em país com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. Para os fundos de investimento, pessoal, como a gente comentou, o lucro distribuído para os fundos também deve ter a retenção do imposto de renda, né? E agora esse imposto de renda poderá ser acrescido ao custo das cotas, né, para fins do cotista. Então, o cotista ele vai aproveitar essa retenção com majoração de custo de cotas para uma eventual alienação futura, amortização ou resgate. Também tem uma regra especial para microempresas, empresas de pequeno porte. A lei estabelece, o projeto prevê a possibilidade de continuar sendo isentos os lucros distribuídos por essas empresas, né? Então, são empresas menores, desde que o valor distribuído não passe de 20 mil por mês por sócio ou grupo de sócios, considerando pessoas ligadas. Então, por exemplo, um pai e um filho, por exemplo, né, sócios de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, seriam consideradas uma única pessoa para fins desse limite de 20 mil. E aí, se houver o excesso de 20 mil reais, esse excesso seria tributado pelo imposto de renda alíquota de 20%. O projeto também prevê aí a questão da capitalização desses lucros, né? Então, o projeto estabelece que a capitalização dos lucros pode ser feita sem a incidência tributária, mas tem requisitos. E quais requisitos são esses, né? Que para que essa não incidência ocorra, não pode ter havido redução de capital ou aumento de capital nos 5 anos anteriores e posteriores. Então, basicamente, eu não posso reduzir capital 5 anos antes de capitalizar dividendos, e eu também não posso fazer nos 5 anos posteriores, redução de capital nos 5 anos posteriores à integralização. A ideia aqui é uma regra antilesiva, né, para que não se distribua, não se reduza capital, né, só muda o nome, né, do recurso, reduz o capital, com capital já integralizado, com lucros isentos, por exemplo, até a regra atual, e esse capital reduzido seja reposto com lucros tributados e seja reposto de uma forma que eu não precise pagar o imposto sobre dividendos. No entanto, esse capital integralizado, com esses dividendos, né, não tributados, eles teria custo zero para o sócio. Então, o sócio acabaria tributando essa majoração, né, de capital, custo zero, num eventual evento de liquidez posterior. A questão da distribuição dos dividendos com bens, né? Então, até então, não existia regra específica, agora o governo propôs uma regra que, se houver a distribuição de lucros com bens, né, esses bens sejam avaliados a valor de mercado, com exceção se o valor de mercado for inferior ao valor contábil dos lucros ou dividendos distribuídos. E aí tem critérios, né, que o projeto, não vou entrar aqui no mérito, não temos tempo para isso, mas tem critérios que o projeto estabelece para fins de definição desse valor de mercado. Também, pessoal, tem a questão da gross-up. Então, nestes casos, o projeto prevê que o valor do dividendo, que o valor do bem, né, o valor do mercado, que vai ser o valor do dividendo distribuído, ele será considerado líquido. Então, para fins do cálculo do imposto de renda, eu vou ter que fazer o gross-up da base aí, para que o valor recolhido a título do imposto de renda, o valor total distribuído menos o valor recolhido, represente o valor do imóvel entregue para o sócio. E aí a diferença maior, né, que eventualmente tenha entre o custo de aquisição do bem entregue ao sócio e o valor em que ele é transferido a título de distribuição, ele vai ser tributado com base no ganho de capital. Então, aqui é mais uma questão que o projeto traz que não existia até hoje. Claro, existia no sentido de se eu quisesse entregar o imóvel a valor de mercado, naturalmente aconteceria, mas aqui, infelizmente, agora o projeto estabelece como uma obrigação. E uma questão interessante, infelizmente, aqui um ponto negativo, né, é que, se por outro lado houver perda, né, na avaliação do imóvel, valor de mercado, né, para entrega da distribuição, essa perda não pode ser dedutível na apuração do imposto de renda e contribuição social,
é uma questão aqui que se coloca até como justiça, né? Porque, afinal de contas, se o custo do imóvel é aquele, alguém pagou por esse custo, né? Alguém, de fato, desembolsou. Então, a questão é da proporcionalidade dessa medida, né? Se o ganho vai ser tributado, por que a perda não seria dedutível? Enfim. E aí, a ponderação que se faz é, será que não vale a pena, né, fazer um impairment antes de fazer a distribuição, na medida em que o impairment, em tese, o efeito é nulo, enquanto não se entrega, enquanto o bem não é baixado da contabilidade? Então, ponderações aqui que a gente pode pensar, mas também que caberia aí, creio eu, uma melhoria do projeto. E aí o sócio que receber esse bem vai reconhecer na sua contabilidade, na sua declaração de pessoa física, pelo valor conferido da distribuição. Também aqui temos, pessoal, um outro ponto relevante, é a questão da distribuição disfarçada de lucros, que estava aí dormente até então, porque com a isenção de lucros e dividendos, né, essa distribuição disfarçada de lucros ela era um pouco deixada de lado, tanto pela Receita Federal como pelo contribuinte, e agora retoma a importância, agora volta a importância. E uma questão muito importante que foi estabelecido aqui é a configuração de distribuição disfarçada de lucro do custeio de despesas dos sócios. Então, se, por exemplo, a pessoa jurídica arca com custo de carro do sócio, imóvel, alimentos, escola, plano de saúde, ou, por exemplo, trabalhadores, empregados, né, colocados à disposição do sócio, o custo disso passa a ser considerado distribuição disfarçada de lucros. E, pessoal, uma questão super relevante, além de considerada distribuição disfarçada de lucros, ou seja, esses custos passam a ser tributados a 20%, como se distribuição acontecesse, né? Eles também são indedutíveis da base de cálculo do IR-DCS. Então, o efeito aqui é muito relevante mesmo. E aí teve aprimoramentos, né, na questão do dispositivo da distribuição disfarçada de lucros, onde se tirou, por exemplo, o termo notoriamente, né, que era um termo subjetivo, que muitos entendiam como discutível, que é notoriamente, né, porque a distribuição disfarçada de lucros, muitas vezes, era realizar alguma operação num preço diferente ao de mercado, e a legislação usava o notoriamente diferente, né? Então, o que é notoriamente diferente? Quer dizer que um pouco diferente pode ser, mas não pode ser muito diferente, e o quanto é esse muito. E agora a legislação aprimorou, aí, esse projeto tem aprimorado nessa parte, excluindo esses termos subjetivos. Também incluíram aqui algumas questões de quem são pessoas ligadas, né? Para que a operação entre a pessoa jurídica, nos casos em que a operação com a pessoa jurídica não acontece com o seu sócio mesmo, mas acontece com o cônjuge do sócio, né? Com o agente do sócio, enfim. Então, aí houve aí também o acréscimo de algumas pessoas consideradas ligadas. Já falei o efeito da distribuição disfarçada, então se tributa 20%, e além disso, a indedutibilidade para a fonte pagadora em relação àquilo que a fonte pagadora eventualmente custear. E aqui também uma questão, né, relevante, que também não era claro antes, era se essa aplicação das regras da distribuição eram válidas pelo presumido, arbitrado e simples, e agora o projeto trouxe como de fato aplicado. Outras questões, agora as mais pontuais, pessoal, e mais objetivas aqui também. A alíquota do imposto de renda, isso também houve aqui uma redução, né? Então é um ponto positivo. De fato, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica vai reduzir de 15% para 12,5% em 2022 e aí, subsequentemente, para 10% em 2023, mas não houve alteração do adicional do imposto de renda e nem da CSLL. Aqui uma crítica que se faz é esse descompasso entre a instituição de tributação de dividendos a 20%, né, e a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica em 5% só em 2023. Né? Então, o que era esperado, pelo menos aí pelo mercado, e até, eu digo pessoalmente por mim, era que o que se reduzisse a alíquota da pessoa jurídica se estabelecesse a alíquota de distribuição de dividendos como uma forma de incentivar a retenção do dinheiro ali na pessoa física, na pessoa jurídica, né? Mas, infelizmente, houve ali a redução de 5% na pessoa jurídica e a instituição de 20% na física, né? A título de retenção, enfim, mas na física desses dividendos. Então, aqui, de fato, não há essa neutralidade aí que, em tese, se a gente olhar só para esse ponto, é que o governo, enfim, estava prometendo. Né? Aqui também é uma medida muito importante, foram novas atividades obrigadas ao lucro real,
Então, empresas que exploram securitização de créditos, empresa que tem ali receita bruta anual em percentual maior que 50%, em decorrente de royalties, administração, aluguel e compra e venda de imóveis próprios, por exemplo, vão ser obrigados a lucro real. Isso aqui, pessoal, nitidamente norma anti-elisiva, né? Porque a gente sabe que muitos grupos usavam de estruturas de pessoa jurídica tributada, lucro presumido, para, em relação a operações de compra e venda de imóvel, aluguel de imóvel, né, royalty. Por quê? Justamente porque tem baixo custo, né? Essas operações têm baixo custo, então se colocava na margem de presunção, justamente porque a margem de presunção aqui era menor, a margem presumida era menor do que a margem real. E aqui, infelizmente, o governo está estabelecendo a obrigatoriedade de lucro real. Também a questão de empresas que tenham como atividade a exploração de direitos patrimoniais e de autor e imagem, justamente também por possuírem custos muito baixos essas operações, né? Período de apuração, e aqui sim vai um elogio ao projeto, né, que sim visa simplificação, a extinção do lucro real anual e das estimativas mensais, né? Então, isso aqui, de fato, é um regime que torna mais simples, né? A apuração trimestral ela é mais simples que a apuração anual, justamente porque não tem essas estimativas mensais, né, em que se considerava antecipação. Então, saldo negativo, né? Não tem saldo negativo, enfim, eram sempre questões complexas, compensação das estimativas mensais, que foi vedado recentemente, tudo isso vai morrer, né, se esse projeto avançar nesse sentido. Então, aqui cabe um elogio pela simplificação, de fato. Por outro lado, não, como consequência disso, prejuízo fiscal e base de cálculo negativo, o projeto estabelece que esses prejuízos, no caso, né, como vai ser obrigatório o lucro real trimestral, vai haver a possibilidade de compensação desses prejuízos sem a trava dos 30% nos 3 trimestres posteriores à apuração do prejuízo. Então, a ideia aqui que a gente vê é que o governo ficou preocupado com o efeito da apuração trimestral em relação a atividades sazonais, né, em que se tem muito lucro num período do ano e pouco no outro período. Então, a gente teria aí um lucro tributável de um lado, num valor maior, e do outro lado um prejuízo, eventualmente. Então, ou um prejuízo e um lucro posterior. Então, a gente viu aqui também um ponto positivo do projeto, né? A ideia de que se tem essa compensação sem a trava dos 30 nos 3 trimestres imediatamente posteriores. Aqui uma questão bacana, né? Que o projeto não estabelece que sejam trimestres do mesmo ano. Então, em tese, um prejuízo, por exemplo, apurado no 4º trimestre, ele vai poder ser aproveitado no 1º, 2º e 3º trimestre do ano seguinte. Então, um ponto bacana, né, que a gente identificou aqui do projeto. A trava dos 30 continua para outros períodos, então, depois dos 3 trimestres, volta a ser aplicável a trava dos 30, tá? Então, ela não morreu completamente. E uma das condições de aproveitamento disso estar com os livros e documentos fiscais ali em dia, né? A gente tem aqui uniformização de bases da CS, base de cálculo da CS e do IR. Então, a gente tinha algumas situações em que a adição ou a exclusão que acontecia, ela era devida só no IR, não tinha previsão igual na CS. Então, aqui o governo ele traz aqui situações, né, que não havia previsão da CS, que ele estabelece. Então, por exemplo, né, a limitação da dedutibilidade ali de royalties, né? Então, eu tinha essa limitação só para o IR, não para a CS. E agora o governo também traz essa equiparação para o CS, trazendo essa questão. Exclusão da base de cálculo da PLR, né, paga para o empregado, só tinha para o IR, e agora o governo garante isso para o CSLR. E, por fim, aqui, pelo menos da minha parte, passando a palavra já para a Ana, a questão da sociedade em conta e participação, outra alteração relevante, né? O projeto prevê que as sociedades de conta e participação e o sócio ostensivo eles passarão a ser obrigados ao mesmo regime do sócio ostensivo. Então, ou ao mesmo regime de uma sociedade em conta e participação, no caso do sócio ostensivo tiver mais de uma, se uma das sociedades em conta e participação for obrigado ao lucro real, todo mundo vai ser obrigado ao lucro real. Então, a ideia aqui é evitar esse regime diferenciado entre regime de apuração da sócio ostensiva e
da sociedade de participação ou de uma sociedade em participação em relação a outra sociedade em participação do mesmo sócio extensivo. Pessoal, de minha parte é isso, espero que não tenha sido rápido demais aqui, estou preocupado com o tempo, mas eu passo a palavra para a Ana, que vai seguir aqui com as explicações. Obrigada, André. E só para registrar, antes da Ana começar, para os nossos participantes que entraram após o anúncio, eu quero só lembrar que vocês podem fazer perguntas pelo Q&A e nós vamos responder na medida do possível ao final. Ana, a palavra está com você. Bom dia a todos, bom dia, Anete, Heitor, André, bom dia aos quem está aí participando. André, eu achei que você fosse continuar a apresentação, mas então eu vou espelhar aqui também. Bom, pessoal, eu vou falar aqui agora um pouquinho da parte do projeto de lei que trata sobre as reorganizações societárias. Não abarca todos os contribuintes, como a parte que o André estava expondo, mas agora, na pandemia, a gente está vendo que grandes grupos econômicos estão já conversando com startups e estão agora... Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo passar. Foi. Estão agora já trabalhando aí para se reunir numa forma de trabalhar em conjunto, tá? Então, nessas aquisições de participação societária, no passado, a gente teve 3 etapas na alocação do custo do valor pago pela aquisição da participação. Então, lá a partir do Decreto-Lei, da Lei 9532, a gente tinha um desdobramento do custo da aquisição do investimento em valor patrimonial e tudo que superava esse valor contábil do investimento, das participações adquiridas, era chamado de ágio. E lá, desde 97, você podia amortizar esse ágio e deduzir esse ágio. Todo mundo sabe que isso gerou estruturas societárias de reorganizações abusivas ou não, mas, enfim, isso gerou um contencioso administrativo muito grande. Até hoje, no CARF, a gente tem essas operações sendo discutidas sob o ponto de vista de validade jurídica, de substância econômica. E aí, lá em 2014, impulsionado pelas alterações das regras contábeis, a legislação mudou e esse desdobramento do custo de aquisição das participações societárias pôde ser, precisou ser alocado entre valor patrimonial mais valia de ativos, que era justamente a diferença entre o valor justo daqueles ativos e o valor patrimonial deles, contábil, e o goodwill, que era a diferença do que sobrava. Essa recuperação fiscal continuou podendo ser feita à razão de 1/60, mas só sobre o goodwill, né? Agora, a partir do PL, né, da proposta de lei, a intenção agora do governo é realmente extinguir essa possibilidade de dedução desse goodwill. Isso já gerou muita polêmica no passado, então realmente é o momento de rever isso, mas conseguindo manter ainda o que já foi feito no passado, as aquisições de participações até 31/12/2021 e com patrimônio absorvido até 31/12/2022. Ou seja, a partir de 2023, as amortizações de ágio elas não podem mais ser deduzidas, excluídas, né, no caso do imposto de renda. Além disso, você tem uma questão de correção do texto legal da 12973. O governo vem dizendo que é uma correção do texto, muita gente está dizendo que não, que na realidade houve uma mudança de critério para avaliação do custo da participação no momento de uma futura alienação de um bem ou no momento de uma incorporação, fusão ou cisão, que a legislação anterior estabelecia que você poderia atribuir ao valor de custo tanto o valor patrimonial quanto o acréscimo do goodwill e da mais-valia no momento, contabilizado no momento da aquisição. E agora a proposta de lei é de que essa mais-valia e o goodwill, o valor contábil, tem que ser do momento da
da operação posterior, ou seja, da incorporação ou da alienação, porque esses bens que deram origem à mais-valia, eles já podem ter sido amortizados na medida da depreciação. Então, a mais-valia do momento da aquisição pode não ser o mesmo valor da mais-valia no momento da incorporação. Tá? Bom, além disso, também o projeto de lei estabelece a parcela de 240 ou seja, 20 anos para a amortização de intangíveis. Isso existe uma grande discussão, porque existem os intangíveis de tecnologia, e que os especialistas estão dizendo que o intangível, para ser amortizado em 20 anos, um intangível de uma empresa de telecom ou uma empresa de software, ele não tem essa duração, essa vida de 20 anos. Ele já é baixado muito antes por testes de impairment, ele já estaria aí sem esse valor. Bom, o PL também estabelece uma questão pontual, bem pontual, sobre indedutibilidade de despesas em planos de pagamentos de ações, né? Share plans, que a gente vê na prática muito. Stock options, no Brasil, eu acho que esses planos de política de RH utilizados para manutenção de executivos e para acréscimo de remuneração de funcionários, stock options, e também tem os phantom options, que não há a transferência da titularidade de ações, não há essa opção de compra de ações ao final do período, pré-determinado pelo plano, mas há um pagamento em dinheiro baseado no custo da ação. Então, esses planos, a partir agora do PL, se forem concedidos a funcionários, esse reconhecimento em resultado da despesa com o plano é dedutível, desde que seja um funcionário, um empregado CLTista. Agora, se esse pagamento for a um dirigente, um administrador, não pode ser dedutível, e aí fica aí a dúvida se for um diretor empregado, que ele é um dirigente, se esse custo com esse plano de ações de um diretor empregado poderia ou não ser deduzido. Já passei. Bom, um outro ponto abordado pelo PL é a questão de devolução de capital em bens ou direitos. Aqui existe uma permissão legal de que essas devoluções de capital fossem feitas a valor contábil ou a valor de mercado. E era realmente uma opção, uma alternativa dos contribuintes. Agora não, o governo está querendo aparar essa aresta, evitando, assim, planejamentos tributários que envolviam devolução de capital a valor de custo, e agora realmente você precisa fazer um laudo de avaliação para poder devolver esse bem para o sócio a valor de mercado. Tá? Estou passando rápido, gente, porque a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Tá? Então, aqui, muito parecido com o que foi estabelecido para a devolução de capital, é a transferência de bens, de ativos para o exterior, que também agora precisam ser feitos a valor de mercado. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem um sócio brasileiro que detinha bens, investimentos financeiros e cotas de empresa do Brasil e está transferindo toda essa gama de bens para uma empresa no exterior. Então, aqui, essa pessoa, no caso aqui é uma pessoa física, mas pode ser uma pessoa jurídica, precisa realmente valorizar esses bens para poder fazer esse aporte ao valor de mercado. Bom, e aí, caso no momento da remessa haja um acréscimo, um ganho de capital, isso tem que ser tributado na pessoa física, residente fiscal no Brasil. A alíquota, a depender do valor do ganho, ela varia entre 15% e 22,5%. Pode ser pago em 60 cotas mensais, exceto se, no momento do aporte do capital para o exterior, essa sociedade estrangeira alienar esse ativo transferido, ou seja, se houver aí
um cheiro ali de um planejamento, né, de uma estrutura para poder alienar o ativo no exterior, se a pessoa física alienar a participação na offshore ou se essa pessoa física deixa de ser residente. Aí já tem uma presunção de que houve um aporte de capital exterior para uma posterior alienação, uma posterior continuidade da operação. E na pessoa jurídica, parecido também, você tem esse diferimento do ganho em até 60 parcelas, e aí com a alíquota nova, como o André falou, de 29% a partir de 2023. Bom, esse ponto aqui abordado pelo PL, ele contempla muitos temas de direito internacional tributário, tá? A gente vê aí que o Brasil já está se adequando às diretrizes do BEPS, de transparência, de coerência, de substância. Então, o que o PL traz no texto? É um artigo simples que fala muita coisa. No nosso exemplo aqui, daquele sócio que aportou o capital numa empresa no exterior, né? Então, a companhia A, ela passa, nesse exemplo, ela passa a ter ativos financeiros, imóveis e participações no capital. E aí, essa companhia A aporta a participação societária dessa empresa que está no Brasil, né, a participações de uma empresa brasileira, em uma segunda companhia chamada Companhia B. Você integraliza capital no exterior, ou seja, um não residente aporta capital com participação numa empresa brasileira no exterior. Então, aqui vocês estão vendo que é uma operação entre dois não residentes, né? E aí, numa segunda etapa, a companhia A aliena a companhia B para um adquirente também no exterior. Ou seja, de novo, um não residente alienando o investimento no exterior, e aqui a gente pode estar falando de países diferentes, cada companhia dessa pode estar num país, para uma companhia C. Então, o que o projeto de lei está tentando alcançar aqui? Se todos esses passos, toda essa estrutura foi feita em 12 meses, ou seja, se foram etapas escalonadas em 12 meses, a venda da participação no exterior, caso ela se dê com ganho de capital, esse ganho de capital tem que ser pago no Brasil. E aí, aonde começa a confusão? Quem é que tem que recolher esse imposto no Brasil? Porque aqui nessa estrutura que eu estou mostrando, o beneficiário efetivo acaba sendo o sócio A, aqui embaixo. Tá? Só que aí entram outras discussões de essa estrutura teve substância econômica? De fato, o beneficiário final é o sócio A? Ou será que é a companhia A, que já estava lá no exterior, com a administração de todos esses bens, com essas participações? Então, fica um pouco claro se a companhia A, através do seu procurador, que vai precisar pagar o ganho de capital ou não, ou se o sócio A, que de fato é o beneficiário final, vai poder recolher. O projeto estabelece que o residente fiscal no Brasil, beneficiário final, na verdade, não existe esse termo, né? Mas é como se fosse isso. O beneficiário final precisa informar, através de uma nova obrigação acessória ao fisco brasileiro, de que houve essa operação entre não residentes no país e pagar o imposto aqui. Então, assim, com certeza isso precisa de uma regulamentação mais específica. Existem parâmetros que têm que ser, condições que precisam ser atendidas para o pagamento do ganho de capital, ou seja, se eu faço todas essas etapas, né, preencho todas essas etapas em mais de um ano, eu não estou mais sujeito a esse imposto, não preciso mais informar a Receita, mas e se eu fiz tudo isso em um ano e eu consigo justificar que eu tenho razões não tributárias para ter feito isso, eu tenho que é o que a gente chama da essência sobre a forma, né? Isso aqui foi só uma operação de papel, que a gente chama, ou não? Ou teve um propósito negocial, uma substância econômica? A gente teve até recentemente uma decisão da Vodafone
num caso que houve uma alienação indireta na Índia, e o tribunal indiano, inclusive, decidiu que não havia possibilidade de tributação na Índia, ainda que a participação societária fosse de empresas indianas. Então, assim, tem outros aspectos que têm que ser analisados, mas fato é que o Brasil está caminhando aí para tentar alcançar as diretrizes do BEPS, para tentar parar essas arestas, e vamos ver como é que vai sair essa regulamentação. Acho que era isso, foi rápido. Espero que eu não tenha sido muito sucinta, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade. Obrigada. Obrigada, Ana. Passo a palavra para o Heitor, para que a gente também deixe o nosso tempo final para as perguntas. Heitor, você está no mudo. Seu microfone. Opa, nossa, desculpa, eu estava falando sozinho aqui. Bom dia, Anete, André, Ana, todos os demais. Eu vou falar um pouco aqui sobre as alterações nos investimentos financeiros. Eu vou ser aqui um pouco sucinto aqui para dar tempo para as perguntas e respostas. Deixa eu só compartilhar aqui a minha parte da apresentação. A gente vai ver aqui, com relação às mudanças dos investimentos financeiros, os principais vetores aqui dessas mudanças são as simplificações e fins de privilégios. Acho que até fim dos privilégios acho que é o que tem sido mais visado aqui nessas alterações. Vamos pegar primeiro, investimento em aplicação de renda fixa, né? Que são aqueles investimentos em CDB, títulos do governo, que todo mundo tem. Atualmente, a gente tem uma alíquota escalonada de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação, né? E isso aí foi criado, essa alíquota escalonada, no início dos anos 2000, e o que se tinha, a intenção com isso, era incentivar os investimentos de longo prazo, né? Porque a alíquota ela vai decrescendo, ela começa, isso não aplicava a 22,5% e vai decrescendo até quando se completa 2 anos e a alíquota passa a ser de 15%. Porém, o que se viu ao longo do tempo é que quem tem, de fato, a capacidade de fazer investimentos de longo prazo são as pessoas que têm maior patrimônio. Então, o pequeno investidor, ele acabava não tendo condições de fazer investimentos de prazos tão longos e, por isso, acabava pagando um imposto de renda maior do que as pessoas mais ricas. Então, a gente acabou vendo que, na prática, isso criou um privilégio, né? E é o que se pretende consertar agora. Então, a ideia é que, a partir do ano que vem, a alíquota seja de 15% para qualquer prazo de aplicação de renda fixa, e aí você teria aí uma tributação ficta em 31 de dezembro de 2021, para que você aplicasse a alíquota vigente naquele período, e a partir de 2022 aplicando a alíquota nominal, a alíquota nova. E aqui, para pessoa jurídica, de fato, não vai ter uma redução efetiva, né? Porque a retenção na fonte sobre as aplicações financeiras continuam sendo uma antecipação do imposto de renda e da CSL devidos. Então, não tenho aqui... A mudança, ela tem uma aplicação prática aí mais para as pessoas físicas em si, e não pessoa jurídica. Com relação à operação em bolsas de valores, também a gente tem umas alterações aqui que buscam uma simplificação, né? Então, porque atualmente a gente tem uma apuração mensal do imposto de renda sobre os rendimentos, né, nas operações de bolsas de valores. Essa apuração vai passar a ser trimestral. E hoje a gente tem aqui um IR de 15% nos mercados à vista, né, que são ações, debêntures, termos e opções. E a gente tem um IR de 20% em day trade e fundos de investimento imobiliário, com exceção dos fundos que são isentos. E a ideia é que passe a 15% para todo mundo, para todos os tipos de aplicação, para ser uma coisa um pouco mais simplificada. E atualmente também a gente tem uma regra de compensação de perdas somente entre operações que têm a mesma alíquota. E hoje, e no futuro, aqui, de acordo com a proposta, você vai poder ter uma compensação de perdas para todos os tipos de investimentos. Então, qual que é a ideia aqui? É ter uma simplificação e também, como você vai poder compensar perdas para todos os tipos de aplicações, entre elas, você tem uma desnecessidade de utilização de veículos, como fundos de investimentos ou mesmo pessoas jurídicas, para compensação das perdas. Você já faz isso direto na pessoa física. Então, a ideia aqui também é que privilegie o pequeno investidor, que faça investimentos diretos na Bolsa, sem a necessidade de alguma estrutura mais complexa.
Bom, fundos de investimentos abertos. Também vai ter a extinção aí da alíquota escalonada de 22,5% a 15%. Vai ser 15% para qualquer tipo de fundo, seja ele de curto ou longo prazo. Então, você vai ter aí uma igualdade de tratamento. O Come Cotas, que é aquela antecipação que se tem em maio e novembro, vai ser extinto o Come Cotas de maio, só vai permanecer o Come Cotas em novembro. E também vai ser extinto aí o que chamam aí de dedo duro, né, que é aquela retenção de 0,005% que o corretor faz. E também vai ter aí um resgate ficto em 31 de dezembro de 2021 para aplicar a alíquota vigente no período e passar a aplicar a alíquota nova a partir do ano que vem. Também aí é uma busca aí de simplificação. E agora os fundos de investimentos fechados. Isso aí acho que também talvez seja o mais importante, o que tem sido mais visado aí pela arrecadação federal, porque os fundos de investimentos fechados são onde estão concentrados aí as maiores fortunas de brasileiros, né? E atualmente o que a gente não tem é uma antecipação come cota sobre os fundos de investimentos fechados. Ele só é tributado aí no resgate, na alienação. O que acontece aí possivelmente em nenhum momento. Então, a gente tem aí grandes fortunas que nunca são tributadas pelo imposto de renda. A ideia aqui é ter uma alíquota flat de 15%, igual a todas as outras aplicações sobre os fundos de investimentos fechados, e ter um come cotas em novembro, igual ter os fundos abertos. Então, aí o fundo fechado e o fundo aberto vão ter uma tributação igual, basicamente igual. E o que se busca com isso aí é tributar os rendimentos aí desses grandes patrimônios que estão sobre os fundos exclusivos. Essa aqui não é a primeira tentativa de se criar uma tributação come cota sobre os fundos fechados. No passado recente, a gente já teve aí algumas medidas provisórias que tentaram criar regras de tributação sobre eles, mas no momento da conversão dessas medidas provisórias em lei, elas acabaram sendo excluídas. Então, não sei se isso vai passar dessa vez ou vai acontecer como aconteceu das outras vezes. Mas a ideia também é acabar aí com um privilégio. Você tem aí uma tributação sobre os mais ricos que as pessoas, a classe média e as pessoas, o pequeno investidor não têm. E os fundos de investimentos imobiliários também. Hoje a gente tem aí uma isenção de imposto de renda da pessoa física para cotas negociadas em bolsa. Essa isenção também vai acabar a partir de janeiro de 2022, de acordo com o projeto, né, se permanecer do jeito que está. E a tributação para cotas negociadas fora de bolsa, que atualmente é de 20%, cai para 15%, que aí também vai ser a regra geral para tudo quanto é tipo de investimento e aplicação. E também vai ter uma manutenção de uma regra de uma regra antilesiva que você tem quando quando o dono da obra, o empreendimento, ele utiliza o fundo de investimento imobiliário para fazer uma obra. Porque o que acontece? Se hoje eu tenho um fundo de investimento imobiliário, ele é controlado pelo menos 25% pelo dono do empreendimento, esse fundo de investimento imobiliário ele é tratado como se fosse uma pessoa jurídica normal. E aí no futuro também, né, de acordo com o projeto também. Então, eu fui aqui um pouco breve, aqui até para dar um pouco de tempo para as questões, não deu tempo de aprofundar um pouco, mas a gente fica aberto a questões também, a questionamentos a partir de agora. Só falar um pouco sobre o futuro, antes de encerrar. O que a gente teve de projeto? A gente teve... quais são os passos aqui de propostas que o governo federal pretende apresentar? Primeiro, a CBS, né, que é a junção do imposto de renda do PIS e da COFINS, que foi apresentado no ano passado, mas ainda não foi votado. A gente não sabe exatamente quando que isso vai ser aprovado. A reforma do imposto de renda, que foi apresentado agora, que a gente está discutindo. E ainda existe a intenção que se apresente no futuro uma reforma do IPI, que vai ser a transformação do imposto seletivo, uma desoneração da folha, que falam aí de uma CPMF digital, e o tal do passaporte tributário, que é a redução das dívidas tributárias. São ainda 3 futuros projetos a serem apresentados.
Então, aqui da minha parte é isso. E aí a gente fica aberto aqui para as perguntas. Obrigada, Heitor. Eu queria já começar respondendo uma pergunta de um convidado nosso sobre a disponibilização desse evento. Eu esqueci de falar no início, esse nosso evento vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube. Nós não estamos fazendo a transmissão simultânea para prestigiar vocês que estão aqui conosco, presentes nesse momento. Eu queria começar com a outra pergunta que foi feita, que nós recebemos do e-mail ontem, e foi uma pergunta feita pelo João, não estou falando sobrenome para respeitar a LGPD, e eu queria, André, direcionar essa pergunta para você. O João perguntou o seguinte: em virtude da nova obrigatoriedade das holdings imobiliárias serem tributadas pelo lucro real, mais a tributação da CBS e a tributação dos dividendos, a carga tributária ficará maior do que receber aluguel na pessoa física. Aí ele conclui perguntando: portanto, a estrutura da PJ deverá ser desmontada em 2021 com o retorno dos imóveis para a pessoa física? João, se a gente olhar só o ponto de vista tributário e os projetos passarem da forma como estão, você tem razão. De fato, vai ficar mais caro na PJ do que na pessoa física. A ponderação é que, por vezes, esse tipo de estrutura não está focada somente na questão tributária. Então, tem que se olhar um pouco também fora dessa floresta do tributário. Mas, sim. E aí, a ponderação que eu faço é especialmente a questão das reduções de capital, né, com imóveis serem agora, com base no projeto do IR, necessariamente feitas a valor de mercado dos imóveis. Então, atentar para isso, né, que se tiver que desmontar essa estrutura, que se desmonte ainda em 2021, porque, eventualmente, se o projeto entrar em vigor em 2022, até o desmonte dessa estrutura pode sair caro, na medida em que eu vou ter que tributar o valor do mercado dos imóveis na redução do capital. É isso. Obrigada, André. Espero que a gente tenha respondido, João, a sua pergunta. Ana, queria te fazer uma pergunta que foi feita pela nossa participante Fabiola. Queria que você nos respondesse. Fabiola perguntou o seguinte: se nós já temos alguma opinião se o stock option pago a diretor empregado deve ser considerado dedutível ou não? Essa pergunta a gente se fez aqui no escritório ontem, porque a gente pode ter diretores que trabalhem em funções análogas, em áreas diferentes, mas ter, às vezes, o mesmo tipo de remuneração, um ser empregado e um diretor ser estatutário, receber um prolabore. E aí, né, você vai poder deduzir o custo com stock option de um diretor e do outro não? A regra trabalhista, tá, determina que, no momento que um empregado que vem crescendo dentro da companhia chega no patamar de uma diretoria, esse contrato de trabalho ele é suspenso, a funcionário ele passa a ter um cargo de confiança, então é quase como se ele fosse equiparado a um empregador. E aí, caso isso aconteça, a gente entende que a dedutibilidade é um pouco questionável, tá? A gente entende que realmente esse diretor, esse dirigente vai entrar dentro do bolo de um sócio ou um diretor não empregado. Agora, existem algumas companhias que têm gerentes gerais que têm dentro de casa um nome de diretor, mas não tem o contrato de trabalho suspenso, continua ganhando hora extra, tem todas as verbas trabalhistas garantidas. Então, nesse caso, não existe ainda uma resposta tão clara. A gente teria que pensar, eu acho que tem argumentos jurídicos importantes para você poder utilizar da dedutibilidade, mas também tem alguns questionamentos válidos nesse sentido. Tá ótimo, Ana, muito obrigada. Heitor, nós temos uma pergunta que eu queria direcionar a você, é um participante que não se identificou. Ele pergunta o seguinte: a apuração trimestral no lucro real não é tão benéfica para todas as atividades do mercado. Atividade de resultado sazonal serão prejudicadas?
Anete, eu acho que essa... Para o André. Essa eu vou assumir. Essa pergunta, na verdade, é para o André. A próxima que eu vou fazer para o Heitor. André, você pode nos responder, por favor? Claro, sem problema. Então, essa, de fato, né, existe essa questão da sazonalidade e a contrapartida dessa sazonalidade, eu não estou aqui defendendo que ela que resolve completamente o problema, eu só estou expondo aqui o ponto de vista do projeto. A contrapartida dessa sazonalidade, em tese, o projeto saneia pelo menos uma parte disso, com a possibilidade de compensar prejuízo sem a trava dos 30%, nos 3 trimestres seguintes à apuração desse prejuízo. Então, se existe uma sazonalidade, pelo menos o projeto aqui está presumindo que ela se encerra aí entre 4 trimestres, né? Entre o que deu prejuízo e os 3 posteriores. Mas, de fato, tem esse lado. Se a sazonalidade não acontece dentro desse período, né? De fato, o lucro real trimestral ele tem esse lado negativo. A ponderação que eu faço é que se essa sazonalidade acontece em períodos tão longos, nem o lucro real anual resolvia, né? Então, de fato tem esse problema, mas a ponderação é que esse problema já acontecia, a sazonalidade é grande, esse problema já acontecia antes, tá? A tentativa do lucro real trimestral, ela é resolvida, ou pelo menos a tentativa de resolver nessa compensação sem limite dos 30. Tá ótimo, André, muito obrigada. Agora sim, Heitor, essa pergunta é para você, de um participante que não se identificou. Ele pergunta o seguinte: a alíquota de 15% também se aplica a operações como swap? Então, Anete, o swap ele é um instrumento financeiro que é utilizado, bastante utilizado para fins de hedge, né, pelas empresas, e ele é um pouco diferente dos outros instrumentos, como os que são de mercado a termo futuro, né, que você tem um alto recolhimento da empresa. O swap ele é retido na fonte, né, pela instituição que vende o instrumento, e a alíquota hoje é de 22,5% a 15%, essa alíquota escalonada. Pelo projeto de lei, se a gente olhar o artigo 51, inciso 1, ele retira o swap dessas regras novas, então permanece essa alíquota escalonada, pelo que está aqui. Eu não sei se, de fato, isso é o que vai acabar acontecendo quando chegar à versão final do projeto. Mas, de qualquer maneira, mesmo se continuar com essa alíquota escalonada, como quem aplica em swap geralmente são empresas, né, porque utilizam isso para fins de hedge, o imposto retido na fonte acaba sendo uma antecipação do imposto da pessoa jurídica. Então, de fato, aí não vai ter uma mudança efetiva, né, um impacto novo. Porque mesmo se você reduzisse a alíquota para 15% para o swap, como ele é uma antecipação do imposto da pessoa jurídica, a tributação ia acabar sendo a mesma. Ah, ótimo, Heitor. Muito obrigada. André, queria perguntar para você, te passar uma pergunta do Mário. Ele perguntou o seguinte: existe alguma perspectiva de tratamento diferenciado para as empresas de serviços como software, escritórios de advocacia, contabilidade e outros em relação à tributação de dividendos? Se a CPF for aprovada com a acrescida da tributação de dividendos, essas empresas terão uma majoração enorme nos seus tributos. Uma pergunta bem interessante, André. Mário, de fato, vai haver, de fato, essa majoração. Pelos projetos que temos atualmente, né, não tem qualquer regime diferenciado por tipo de atividade ou por serviço prestado, enfim, o que existe é a única exceção à regra da tributação de dividendos é as microempresas, empresas de pequeno porte, né, no limite de 20 mil por mês por sócio ou conjunto de pessoas ligadas àquele sócio. Então, essa é a única exceção da tributação de dividendos. De fato, não tem, no momento atual, não tem regras diferenciadas. Na CBS, a gente também, no projeto original também não tinha regras diferentes de apuração da CBS, mas para serviços, não, tá? O que a gente já ouviu é uma tentativa, né? Um certo lobby ali para alteração desses projetos. Talvez aconteça essa mesma tentativa aqui, mas, por enquanto, nós não temos nada diferenciado. Tá ótimo, André, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta para você e tenho também uma pergunta para a Ana. Eu vou perguntar para a Ana e depois eu volto a você. Ana, o Marcelo perguntou o seguinte: quando se for a nova tributação das offshore, vocês acreditam que uma nova estrutura societária poderia manter algo de diferimento ou escudo fiscal? Como
proteger? Mudar as empresas para um país tão favorecido como o Canadá, que não tributa empresas com ativos no estrangeiro? Como é o nome da pessoa, Nete? Marcelo. Marcelo. Marcelo, falando especificamente sobre a questão do ganho de capital em alienação indireta, que é isso que o projeto de lei está tratando, não adianta você criar uma outra estrutura, tá? Porque a regra diz que você pode ter uma ou mais etapas, tá? Uma coisa que é interessante você observar é o seguinte, não é qualquer alienação indireta, tá? Existem alguns critérios para você atingir essa tributação do ganho de capital indireto no exterior. Por exemplo, a participação societária que está sendo alienada no exterior, ela tem que ser pelo menos 50% do valor do PL daquela empresa que está sendo alienada. Todas essas etapas, toda essa estruturação, ela tem que se dar em 1 ano. Então, assim, tem ali alguns critérios objetivos que você pode observar para eventualmente, você conseguir, vamos dizer assim, escapar, evitar essa tributação, tá? De toda forma, o que a gente vem vendo nos tribunais de todo o mundo é exatamente assim, tentar buscar o propósito não fiscal da operação. Então, quando você tem um propósito negocial robusto por trás, você tem uma substância econômica ainda que seja feito em muitas etapas, estruturas complexas internacionais, se você consegue demonstrar que aquilo ali tem um propósito não fiscal, você tem uma segurança de que você não vai ser alcançado por uma eventual tributação aqui no Brasil, que pode considerar uma operação simulada ou se adequar a essa regra específica da alienação indireta. Então, é isso, assim, ter realmente uma atenção na consistência econômica, no propósito negocial das operações e não só pensar na parte fiscal. Tá ótimo, Ana, obrigada. André, tem uma pergunta de um participante que não se identificou, que é a seguinte: plano de saúde para sócio que recebe Prolabore não é dedutível mesmo que a empresa pague esse plano de saúde para todos os empregados? Olha, na redação do projeto, né, vai ser indedutível, não importa se paga ou não paga para outros empregados. A ponderação que se faz é se isso poderia ou não ser discutido judicialmente pelo princípio, né, da isonomia e de tratamento. Mas, pela leitura do projeto, né, pelo que o projeto consta, pelo que consta no projeto, perdão, seria indedutível, não importa se eu pago ou não pago para outros. Essa é a literalidade do projeto. Tá certo, André, obrigada. Nós temos mais 2 perguntas, uma do Mário, que eu vou deixar que vocês respondam, qual palestrante quiser responder, fica à vontade. Ele pergunta o seguinte: quando você fala do limite de 20 mil de isenção para microempresa e empresa de pequeno porte, você citou como exemplo pai e filho, que estariam com esse limite conjunto. Você não há grau de parentesco entre os sócios, cada um terá o limite de 20 mil? Vou assumir essa porque estava na minha parte aqui. Sem grau de parentesco ou naquelas hipóteses ali de pessoas ligadas que o projeto prevê, sim, esse limite de 20 mil seria aplicável individualmente por sócio por mês. Tá joia. Tem outra pergunta que eu vou pedir para a Ana responder. A Ana, eu não sei exatamente o que ele está se referindo, mas, Ana, certamente você vai saber porque estava no seu tópico. Não esse aspecto do PL, mas sim da tributação mensal do lucro oferido e a alíquota de 27,5%. Foi justamente aquele comentário que você fez antes. Sim, acho que eu abordei um aspecto, mas o Marcelo estava perguntando sobre outro. Na realidade, o que ele quer saber é se existe algum mecanismo que pode ser adotado para afastar essa tributação de um lucro presumido na pessoa física no Brasil, que deveria ser pago mensalmente a alíquota de 27,5%. Tá? Marcelo, esse ponto é bastante polêmico. Ele vai de encontro a todo o regramento de pessoa física, tá?
a gente acha que juridicamente é muito questionável você presumir um lucro de uma offshore e já tributar isso na pessoa física sem a disponibilidade econômica daquele valor. Então, assim, a gente realmente acha que é muito questionável, bastante questionável mesmo. Ana, até lembrando que a gente estava até discutindo ontem, né? Isso vai até de encontro ao artigo 43 do CTN, né? Sim, exato. A gente encontra até uma certa antinomia aqui nessa regra. Sim, você não tem a disponibilidade nem jurídica, na realidade, porque você não tem nem a distribuição do dividendo para a pessoa física. Então, se fosse, por exemplo, uma distribuição de um dividendo que você mantivesse no exterior, podia até fazer certo sentido. Mas esse ponto específico, junto com a questão da tributação da variação cambial de disponibilidade no exterior, ou seja, você tem um valor no início do ano em dólar e aquele valor se mantém o mesmo em dólar, só que no final do ano, no momento que você vai preencher a sua declaração de pessoa física, você tem uma variação de câmbio e você precisar tributar isso no Brasil, é uma injustiça tremenda. Então, eu acho que esse ponto aí vai gerar muita polêmica no momento da votação. Tá joia, Ana, muito obrigada. Nós temos várias perguntas ainda, certamente não vamos conseguir responder todas, infelizmente, mas estamos disponíveis para que vocês depois possam nos encaminhar as perguntas para os e-mails, entrar em contato conosco por nossas redes sociais, mas acredito que a gente dá tempo, André, de responder duas perguntas que foram até direcionadas para você, uma expressamente direcionada e outra que não, mas também trata de hold. Então, vamos à primeira pergunta. O Antônio perguntou, André, quer dizer que uma holding patrimonial, o rendimento que ela terá por uma parceria agrícola, tudo será tributado em 20% exclusivo na fonte? Antônio, assim, eu precisaria de mais informações para ter responder de forma assertiva. Eu vou presumir que, como você perguntou sobre dividendos, eu vou presumir que essa parceria esteja numa outra pessoa jurídica e seja controlada da holding, né? Se é esse o contexto, de fato, né, essa parceria essa empresa que executa essa atividade agrícola vai gerar resultado, esse resultado vai ser distribuído para a holding e no momento dessa distribuição, sim, vai ter essa retenção do imposto sobre os dividendos de 20%. Agora, eu teria que entender mais, porque pode ser que não seja esse tipo de desenho e a gente tem que essa resposta não se aplica. Então, só esclarecendo que essa resposta que eu dei se aplicaria no caso dessa parceria ser executada por uma empresa embaixo da holding, né? Poderia acontecer por uma SCP, por exemplo, poderia acontecer de outras formas, e a gente teria que analisar esse contexto. Tá joia, André. A outra pergunta é de um participante que não se identificou, e diz assim, se uma holding familiar no lucro presumido só ultrapassar o limite de 50% da receita de venda de imóveis no decorrer do ano, ela será tributada pelo lucro real de forma retroativa? O projeto ele prevê que essa análise de 50% ela acontece com base na receita bruta na receita do ano anterior, tá? Então, agora o projeto ele poderia ser melhor explicado, né? Mas acredito eu que a melhor interpretação do projeto seja se o ano anterior eu tive, né, mais do que 50% nesse tipo de atividade, no ano seguinte eu serei obrigado ao lucro real nos trimestres, né? Ou melhor, no trimestre seguinte eu serei obrigado ao lucro real. E aí é uma ponderação que eu faço, né? Se vai ser lucro real e o lucro real é trimestral, né? E ele fala a apuração do ano anterior, eu fico nessa dúvida. Se, por exemplo, no segundo trimestre, se eu teria que olhar de fato o ano anterior ou o trimestre anterior, né? Então, de fato, tem eu acho que o legislador ali, quem propôs a redação, está tão acostumado com o lucro real que ele falou ano anterior, mas eu não sei se de fato essa foi a intenção, sabe? Mas o texto do projeto fala ano anterior, tá? Esse é um fato. Então, análise é do ano anterior. Então, essa questão de mudança no meio não vai acontecer, e se eu for obrigado, eu já vou saber que eu vou ser obrigado desde o começo do período de apuração.
Tá ótimo, André. André, a gente tem muitas perguntas ainda, eu vou te fazer a última, porque o Paulo perguntou até diretamente para você. André, o limite de isenção dos dividendos de 20 mil é por sócio ou por pessoa jurídica que paga esse dividendo? Caso o sócio participe mais de uma empresa? Boa pergunta. Esse limite, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Se um sócio tiver mais do que uma microempresa, né, esse limite ele é global, então ele é 20 mil no total das duas. Se eu passar de 20 mil no total das duas, eu tenho que tributar essa diferença. O projeto, eu não me recordo, aqui eu peço desculpa, mas eu não me recordo a metodologia em que o projeto fala, né, de quem vai ter que tributar, ou se eu recebo dividendos e a pessoa física, daí, no caso, tem que fazer a retenção. Eu não me recordo, mas é um fato, isso está muito claro para mim, que o limite ele é global por todas as microempresas que eu eventualmente tenha, sabe? Ou, por exemplo, que a gente sabe que na prática acontece, o pai tem uma microempresa, a mãe tem outra, o filho tem outra, e aí, nesse caso, tudo isso é considerado globalizado, tanto pela quantidade de microempresas como pela quantidade de sócios na medida em que eles são ligados. Obrigada, André. Nós já estamos encaminhando para o encerramento do nosso evento. Peço mais uma vez desculpas, porque não temos como responder a todas as perguntas, mas estamos à disposição de todos vocês. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos ouvintes, nossos participantes, clientes, amigos, parceiros, que estiveram aqui conosco nesse evento. Vocês perceberam, pelo conteúdo que foi apresentado pelos nossos palestrantes, como é uma matéria complexa, uma matéria que exige muito debate ainda, vai ser muito debatida, nós não sabemos precisar quais são efetivamente os próximos passos. Nós vimos que uma das coisas mais relevantes e mais discutida é a tributação dos dividendos, lembrando que os dividendos não eram tributados desde 1996, então é uma mudança muito radical. Vimos também que a reforma não foi tão direcionada para setores econômicos. Percebemos também da necessidade de uma maior simplificação, porque uma das grandes expectativas era que a reforma viesse para simplificar, e nós entendemos que ela não simplificou tanto assim, nós esperávamos muito mais. Agradeço também aos meus amigos André, Heitor e Ana, por abrilhantarem nossa manhã com comentários e anotações tão importantes. E, mais uma vez, relembro aos nossos participantes que nós estamos à disposição, e nós estamos também, esse vídeo, essa nossa reunião de hoje vai estar no nosso canal do YouTube, nós também temos o nosso podcast, no Jus 360, que está no Spotify, como eu falei logo no início, nosso LinkedIn. Estamos à disposição também pelo nosso site, gsga.com.br, e atualmente também uma novidade, nós também temos nossa conta no Instagram. Então, será um prazer ter vocês todos nos seguindo nas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos, uma excelente manhã, espero que todos estejam e continuem bem. Muito obrigada.